Então, pessoal, nós estamos hoje, no dia 30 de abril, às 10h30, aqui para falar com vocês a respeito de uma funcionalidade que a Salesforce disponibilizou para os nossos clientes nessa versão Spring 15, ou Primavera 15, aí, que é o Lightning Process Builder, que é realmente uma solução onde nossos usuários, administradores e usuários de negócios, ele permite que vocês façam modelagem de processos de negócio de forma sofisticada, de uma forma mais elegante. O que eu quero dizer como elegante? Uma forma onde você faz uma automação de processo através de arrastar e soltar do mouse, vai fazer essa movimentação sem a escrita de código, tá certo? Então, uma coisa que antigamente você precisava talvez fazer uma trigger de Apex, ou fazer alguma coisa assim não tão intuitiva, você vai conseguir utilizar esse ambiente para criar automações poderosas de processo de negócio. Meu nome é Marcelo Conato e eu faço parte do Customer Success Group, que é um grupo na Salesforce baseado para uma figura de pós-venda, mas muito focado na parte de adoção, sucesso e melhorias para os nossos clientes, ok? Antes de mais nada, é importante a gente falar a respeito do Safe Harbor, ou a tradução em português, que é isenção de responsabilidade, tá certo? Isso aqui é a parte legal da nossa apresentação, que significa o seguinte, que a Salesforce, ela é uma empresa pública, e como uma empresa pública, é importante nós mencionarmos que todas as informações, todas as decisões de compra que vocês fizerem, vocês devem fazer baseado nas funcionalidades existentes do produto. Talvez a gente vá falar a respeito de algumas funcionalidades ainda que estão sendo desenvolvidas, portanto você deve utilizar somente as funcionalidades que existem hoje para fazer as decisões sobre a compra a aquisição de produtos e nossos serviços. Ok? O objetivo desse webinar. Então, como eu falei brevemente aqui no nosso webinar, o que vocês vão aprender hoje no último dia de abril, que é realmente as funcionalidades de automação do Lightning Process Builder. Por que é uma funcionalidade uma nova solução que todos os administradores gostaram, está tendo uma receptividade muito positiva no mercado do Salesforce, tá certo? Então vocês vão descobrir o porquê essas pessoas estão tão empolgadas a respeito do Lightning Process Builder. O Lightning Process Builder também é uma ferramenta que trabalha com uma ferramenta de automação de processos, tá ok? Ou seja, você vai fazer automação de processos de negócio. E isso daí não é novo no Salesforce. A Salesforce já tem diversas funcionalidades de automação para você moldar o Salesforce para as necessidades, para as realidades do seu negócio. Então, como é que o Lightning Process Builder ele se compara com o Workflow, Visual Workflow, Triggers, e aonde eu devo utilizar o Lightning Process Builder ou as outras opções, tá certo? Esse é o objetivo desse nosso webinar, e ao final dessa hora, com a demonstração, com essa parte da apresentação, acreditamos que vocês vão ter um melhor entendimento, e de novo nós vamos estar aqui para responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Tá certo? O que é o Lightning Process Builder, por que foi criado? Eu acho que é um slide muito provocativo, porque vale a pena nós passarmos para vocês qual que foi a grande motivação da Salesforce de disponibilizar essa funcionalidade para vocês, né? O que nós ouvimos dos nossos usuários? Os nossos usuários, as pessoas, vocês falaram que o desenvolvimento de aplicações de forma tradicional é lento, tá certo? Eu tenho que fazer uma conexão ao repositório de dados, eu tenho que fazer a codificação de um processo de negócio. Depois que esse processo de negócio, talvez rodando no application server, talvez rodando mais perto do banco de dados através de uma story procedure, de uma trigger, eu tenho que fazer o desenvolvimento customizado, tá certo? Pôr isso daqui para rodar num browser, pôr isso daqui para rodar talvez numa aplicação Java, uma aplicação .NET, e depois, eventualmente, quando essa parte do PC estiver pronta, eu tenho que criar o aplicativo, tá? E isso daí é um processo de interação muito demorado.
o que acontece, as aplicações não são estáticas. Todas as vezes você tem que fazer alterações onde você tem que pegar essas informações, de repente muda uma regra de negócio. Imagine aí que você está com seu aplicativo desenvolvido, você contratou uma consultoria para criar uma regra de aprovação de comissão. Só que daí você recebe da área de negócio falando que, olha, essa foi a política do ano passado, esse ano nós temos uma política completamente diferente. Esse processo é um processo iterativo, além de ser, ou seja, é a realidade do negócio. Só que as aplicações tradicionais você tem o ciclo de devolutiva muito demorado, tá certo? Então, qual que é a ideia? A Salesforce ela criou uma camada de soluções dentro da nossa plataforma chamada de Lightning, onde você consegue rapidamente fazer uma conexão a um dado externo, tá certo? Seja um SAP, alguma informação que está na nuvem, algum outro sistema proprietário que vocês têm na sua empresa, né, um Oracle Financial, Oracle Application, aonde quer que essa informação esteja, de forma que você consiga ver esses dados que estão vindo desses sistemas externos, esses sistemas heterogêneos, de forma amigável, de forma rápida e de forma em tempo real dentro da plataforma do Salesforce, tá certo? Esse é o Lightning Connect, é um produto da nossa suite Salesforce Lightning. O segundo, que é o foco dessa apresentação, é o Lightning Process Builder, onde você vai poder construir poderosas soluções de automação de processos de negócio dentro da ferramenta, dentro da solução Salesforce, de forma amigável, ou seja, arrastar e soltar, como o pessoal gosta de falar, point and click, sem uma escrita de código, sem a necessidade de você escrever código Apex, certo? Uma outra solução da nossa família Lightning, que ele está em beta agora, mas ele está saindo do beta nas próximas versões aí, é um componente de framework onde você vai ter componentes onde você vai poder fazer um desenvolvimento rápido e você reutilizar esses componentes que talvez você vá criar, talvez você compre na nossa loja do App Exchange para você criar aplicações ricas de forma portável para diversos dispositivos, certo? Inclusive os dispositivos usáveis agora, né? A gente está falando de Motorola 360 ou o próprio Apple Watch, onde você vai conseguir construir aplicações de negócio para rodar em diversas plataformas. E o quarto componente aí, né, dessa camada Lightning da Salesforce é o App Builder, onde você vai ter um ambiente de desenvolvimento drag and drop, onde você vai fazer o uso do Lightning Connect, do framework de componentes e através do Process Builder para você realmente criar aplicações poderosas de forma rápida, aonde você consegue executar em diversos ambientes, tanto no seu browser, quanto no seu smartphone, no seu tablet e no seu dispositivo usável. Aí. Tá legal? Mas recapitulando, nós vamos falar mais especificamente hoje do Process Builder, tá certo? Por que o Lightning Process Builder? Ao invés de eu mergulhar assim em diversas funcionalidades, itens, eu vou entregar para vocês o que ele é e qual que é a cara dele. Realmente tirar abrir a cortina e mostrar para vocês de uma forma bastante didática o que é o Lightning Process Builder, tá certo? Anteriormente, sem o Lightning Process Builder, você tinha algumas opções. Talvez a opção mais simples de automação era através do workflow, né? Onde você criava um workflow baseado numa decisão if then else, né? Se o valor dessa oportunidade for maior que 100 mil reais, eu quero que ele atualize o campo X, né? Eu quero mandar um e-mail para o meu vice-presidente de vendas. Isso funciona muito bem, eu particularmente já criei bastante workflow na minha vida, gostava muito, só que existia uma dificuldade, se você tivesse diversas regras de negócio, você tinha que criar um workflow para cada regra, tá certo? Uma grande vantagem aqui do Process Builder é o que é, a partir de um objeto que você seleciona, nesse caso aqui do nosso exemplo, você tem um objeto de oportunidade, você consegue criar diversas condições de decisão para aquele objeto. Então, aqui eu tenho um exemplo. Se uma oportunidade que eu considero de alto valor, ela é fechada, assim, eu ganho aquela oportunidade, o que ele vai fazer? Ele vai
tomar esse seguinte caminho aqui em ações imediatas e ações determinadas a um tempo futuro. A segunda opção, se eu perder uma oportunidade de alto valor, o que eu faço? Tenho as ações também. E o quarto ponto é uma condição que não tem nada a ver se é uma oportunidade de alto valor ou não. Eu quero tomar algumas ações se eu entregar uma cotação para o meu cliente, tá certo? Então, isso daqui, pô, através dessa árvore de decisão aqui, dessa interface, você consegue unir diversos processos de workflow dentro de um único processo. O que é uma coisa interessante aqui dessa mensagem também? Você consegue definir diversas ações. Ações imediatas, ou seja, ações que vão ser executadas na hora que você entrar naquele caminho do processo, ou seja, aqui eu vou criar um contrato, eu vou mandar uma notificação via chatter para o grupo de sales, e eu também vou mandar um e-mail de notificação para o vice-presidente de vendas. Eu quero que ele saiba automaticamente quando uma oportunidade de alto valor ela é fechada. 6 dias após a oportunidade ganha, eu quero pôr uma tarefa onde eu quero fazer um follow-up. Talvez eu quero entender um pouco mais sobre quais foram os critérios de decisão, o que deu certo nessa oportunidade, etc. Tá ok? A segunda ação, ou seja, se da mesma forma, se uma oportunidade de alto valor ela foi perdida, eu consigo definir uma ação de fazer uma notificação do vice-presidente, para o vice-presidente, através do chatter. E a última, um item aqui, quando eu entrego uma cotação para um cliente, 3 dias depois eu quero criar uma tarefa para o meu representante de vendas e pôr aqui no calendário para ele falar, depois de 3 dias, manda um lembrete, passa a mão no telefone e liga para o seu cliente e vê o que aconteceu, certo? Uma outra mensagem aqui, ele dispensa o uso de trigger Apex para automações simples, ou seja, aqui nesse ambiente você não tem uma linha de código escrita, você simplesmente está definindo essas ações e nós vamos ver com mais detalhes como é que essas ações elas são definidas, tá certo? Pessoal, eu acabei de receber uma mensagem do Breno França aqui, que ele está falando que ele não tem o áudio. Alguém de vocês aí... Tá ok? Recebi um ok aqui. Breno, eu peço... O Walter, ele colocou aqui o áudio, o número do 0800 para vocês fazerem a conexão. Então, se você quiser trocar pelo áudio... pelo telefone, você consegue discar pelo nosso número 0800. Obrigado, Walter. Então, pessoal, aqui realmente é um slide, além de ser visualmente bacana, né, tem algumas coisas interessantes aqui, onde que ele mostra realmente o posicionamento, né, do Lightning, das interfaces, na plataforma Salesforce. Nós temos aqui a plataforma, nós temos o Force, que é o ambiente de desenvolvimento que todo mundo adora e trabalha, escreve em diversas aplicações poderosas aqui. Nós temos o Heroku, que é o nosso ambiente de desenvolvimento para aplicações onde que ele tem uma essência voltada mais para o business to consumer, ou seja, milhões de usuários utilizando a plataforma. O Wave, que é a nossa nuvem analítica, e o Lightning, ele fica realmente nessa camada intermediária, onde que nós temos os componentes, nós temos um framework de desenvolvimento poderoso, e o Builder, onde você realmente consegue construir essas aplicações e os processos de negócio. E acho que é uma coisa importante aqui, uma mensagem bacana, não só a foto é bonita, mas ele quer, é importante ressaltar que todo esse desenvolvimento, essa utilização que você tem da plataforma, ela é suportada no tablet, no seu PC, nos seus smartphones, Android, iOS e chegando rapidamente aí o Windows Phone e também nos dispositivos wearables, ou seja, usáveis, né? Os relógios que nós temos aí, Apple Watch e Motorola 360 e outras variações. Ok? Então vocês tiveram um pouco da essência do que a gente está falando com relação à parte do Lightning Process Builder, né? E agora, como é que ele pode me ajudar? Tá? O Lightning Process Builder, ele
ele é uma solução que ela é focada para automações de processo de negócio, ou seja, você consegue criar processos utilizando um layout visual. E isso daqui que vocês estão vendo, pessoal, é o layout que vocês vão estar usando o Canvas, usando uma terminologia aqui, para você montar esses processos de negócio. Todo o desenvolvimento, se é que você pode chamar de desenvolvimento, mas a criação desses processos de negócio é através do mouse, onde você define o objeto, você faz a seleção, é bem point and click mesmo, apontar e selecionar, e você vai construindo esses processos. Como eu falei novamente, você consegue fazer um controle de automações distintas em um único local. Naquele exemplo que nós falamos a respeito de uma oportunidade de alto valor sendo convertida, sendo perdida, e uma cotação sendo entregue ao meu cliente. Tudo isso daqui centralizado num único processo. Tá certo? Uma grande vantagem também é que você consegue trabalhar, se você é da área de TI, você consegue chamar o seu usuário de negócio e falar, meu amigo, isso daqui é o processo que eu desenho, isso daqui está correto? Ou seja, como é uma coisa visual sem código, você pode definir as ações e verificar se a lógica, se as informações do processo de negócio que ele passou está coerente com as especificações. Às vezes, visualmente, você consegue verificar algumas falhas, alguma coisa aqui que não está acontecendo, tá certo? Uma outra coisa que é interessante é que você pode dependendo da complexidade da sua trigger, você consegue substituir uma trigger de Apex pelo Process Builder. Eu dou um exemplo para vocês. O Process Builder, ele consegue fazer criação de registro, que nós vamos ver um pouco depois aqui na nossa demonstração. Alguns de vocês talvez tiveram que descer para o caminho de desenvolvimento através de Apex, de trigger Apex, pelo fato de você não conseguir criar um registro em outros objetos. Agora você pode. Então talvez seja um ambiente interessante onde você consiga pegar essas triggers simples e mover para dentro do Process Builder, tá certo? Uma pergunta que ela é bastante pertinente, que eu acho que aparece em todos os nossos webinars, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, tá, tudo bem, eu tenho a minha versão X do Salesforce. Que versões o Process Builder está disponível? Ele está disponível na versão Developer, Enterprise e Superior, ou seja, Unlimited e Performance, tá certo? Então isso é uma coisa importante de vocês saberem, porque essa capacidade de automação do Lightning Process Builder, ele está disponível em algumas versões do Salesforce. Então, o Process Builder é realmente a próxima geração do Salesforce Flow. Se vocês já trabalharam com o Flow, criaram automações através do Visual Workflow, ele é a nova geração do Salesforce, tá certo? O que ele traz? Ele traz o poder das regras de workflow e mais novas ações, ou seja, múltiplas regras em um só processo, maior flexibilidade, a interface gráfica que é muito rica, e comandos, ações que você não conseguia fazer no passado. Duas que são muito populares. O primeiro é fazer um post no Chatter para um usuário específico de um registro. Por exemplo, eu quero fazer um post no Chatter do usuário criador daquele objeto. Você não conseguia fazer isso anteriormente sem codificação. E a segunda é a parte que é bastante popular, é a parte de criação de registros, tá certo? Nesse slide aqui a gente fala sobre o poder de automação que nós estamos entregando para vocês, os administradores do Salesforce, tá certo? É a construção de processos de negócio sem o código. Eu estou batendo muito nessa tecla, pessoal, mas e eu vou parar, tá? Eu prometo que esse é o último slide que a gente vai falar isso, mas a essência desse slide aqui é realmente o poder das ações que está disponível para vocês, no Lightning Process Builder. Aqui, essa interface é em inglês, a nossa demonstração vai ser em português, né? Mas vocês podem ver que você pode criar um registro, mandar um e-mail, você pode executar um flow que você já tem disponível, ou seja, o Lightning Process Builder, às vezes ele não só substitui alguns workflow ou flows, mas também você pode utilizá-lo, um flow que você tem codificado em Apex, alguma coisa assim, uma trigger em Apex, e você pode complementar as funcionalidades aqui do Lightning Process Builder, tá bom? Você pode fazer um post no Chatter, você pode invocar uma ação rápida que você criou num objeto específico. Uma outra coisa interessante aqui, pessoal, que nós vamos ver no exemplo, você consegue disparar um processo de aprovação sem o usuário precisar submeter. Você consegue automaticamente submeter um processo de aprovação,
Opa. E também fazer a atualização de registros, tá? Ele é feito para todos os administradores de iniciante a avançado. Você consegue fazendo algumas iniciantes que eu digo, você consegue fazer algumas automações simples que vocês vão ver. Eu acho que até recomendo vocês olharem esse tipo de coisa, dar uma olhadinha, pegar uma sandbox, vocês têm um ambiente de desenvolvimento e testar algumas automações simples, mas também pelo fato de ele ser bastante extensivo, principalmente você disparar um flow, submeter um registro, criação de registro, você consegue também criar processos bastante avançados, tá? E nós vamos mostrar para vocês rapidamente aí algumas opções que nós temos aí e até pessoas, né, referências aí onde eles mostram com caso de uso automações bastante complexas. Isso daqui é a lista de ações que você pode fazer com o Lightning Process Builder. Eu não vou repetir linha a linha porque é uma coisa que a gente já falou, né, no slide anterior. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, tá? O Lightning Process Builder, você consegue criar uma tarefa, que isso é importante. E eu gostaria de ressaltar isso porque parece que algumas documentações anteriores, isso daqui ele falava que incorretamente que você não conseguia criar uma tarefa com Lightning Process Builder. Então, eu estou retificando talvez esse entendimento que alguns de vocês tenham sobre esse assunto, que é uma coisa muito importante, aí, que a parte de criação de tarefa é uma coisa muito bacana do Salesforce. Tá certo? Algumas limitações. Né? Nós falamos que tudo de bom que o Lightning Process Builder consegue entregar para vocês. Eu acho que é importante agora ressaltar algumas coisas onde que ele não faz ainda. A primeira é você não consegue fazer um outbound message. O que é um outbound message? Você não consegue fazer uma chamada de API através do Lightning Process Builder. Isso daí você não consegue fazer isso daí diretamente através do Lightning Process Builder. Você também não consegue criar ações a serem executadas em múltiplos intervalos. Imagina aí que você tem um processo onde você precisa mandar um alerta depois de 6 dias e mandar talvez um segundo alerta depois de 12 dias. Né? Então, ele só tem a possibilidade de você definir um intervalo específico. Tá certo? Para isso, nós recomendamos vocês utilizarem o Workflow Rules, ou seja, as regras de workflow. E também, o Lightning Process Builder, ele não constrói o Visual Workflow. Você construir um workflow baseado em ações onde o seu usuário vai estar interagindo com essas telas de decisão. Isso daí, ele consegue disparar um flow, mas ele por si só, você não consegue criar esse Visual Workflow ainda na ferramenta, então você deve utilizar, se você tem essa necessidade, você deve utilizar o Visual Workflow. Ok? Pessoal, eu estou vendo algumas questões aqui e que estão sendo compartilhadas aqui no Chatter, e eu agradeço, é muito bacana mesmo, e assim que eu terminar aqui, eu vou até pedir a ajuda do Walter, né? A gente vai estar compilando toda essa parte aí, né? E a gente vai estar respondendo uma a uma essas questões, tá certo? Eu agradeço aí, e se a gente precisar também abrir o canal de áudio para a gente fazer um bate-papo mais interativo, com certeza nós vamos estar disponíveis aí. Tá certo? Então, isso aqui é um quadro onde você realmente faz uma comparação das capacidades do processo de automação, onde nós temos o Workflow, o Process Builder, né, que é o foco da nossa apresentação hoje, e o Visual Workflow, né, onde você usa cada opção ou não. Tá? Isso aqui é uma tabela bastante interessante para ajudar você a decidir que caminho você segue na parte do seu processo de automação. Ele é um tanto quanto descritivo aqui, né? Ele mostra as capacidades técnicas e qual que é a aderência em cada processo. Eu não vou cobrir esse quadro de forma extensiva, mas vamos dizer assim, se vocês tiverem alguma questão, a gente pode levantar isso daí, e talvez assim alguma outra coisa que a gente pode continuar essa conversa na nossa comunidade de sucesso aí, tá? Que é um lugar, que vamos dizer assim, esse é o nosso ambiente onde que a gente pode colaborar com ideias, etc.
Talvez a única coisa que eu gostaria de ressaltar aqui sobre o Lightning Process Builder, além das funcionalidades, é que você tem aquela parte dos browsers, né? O Process Builder por si só, para você construir aquela interface rica, onde você consegue colaborar, ele está suportado no Chrome, no browser da Google. Não que o processo que você construa, ele só vai rodar no Chrome, não é isso. Aquela interface visual para você fazer a construção do processo, ela está suportada no Chrome, e depois que esse processo está pronto, ele está desenvolvido, ele está rodando, qualquer um pode utilizar esse processo de automação, tá certo? Simplesmente pelo fato do ambiente de desenvolvimento e construção, ele está restrito no browser Chrome por enquanto. Tá certo? Alguns casos de uso. Você falou, tá, tudo bem, eu entendi o Lightning Process Builder, você falou sobre como é que ele faz, ele é muito bacana, visual, sem código, ótimo. Eu entendi, nós falamos também um pouco sobre quando eu uso cada um, Workflow, Lightning Process Builder ou Visual Workflow. Agora, me dá uns exemplos. Eu preciso saber como é que eu aplico isso daí para os meus negócios que eu quero utilizar essa ferramenta. Então, alguns casos de uso, aqui a gente ressaltou 4. Tá? O primeiro é executar uma aprovação. Imagina que você tem uma aplicação que você criou para fazer os candidatos aí, né? Você tem uma aplicação de entrevista e até verificação de candidatos a uma vaga. E você, dependendo do estágio que você chega naquela aplicação, né, onde todos os entrevistados, os entrevistadores deram ok a um candidato específico, você pode executar, criar um processo de negócio no Lightning Process Builder, onde você dispara esse processo de aprovação para um candidato, dependendo do estágio daquela contratação. Tá certo? Segundo exemplo, quando você fecha uma oportunidade, talvez você queira criar, depois de alguns dias, uma oportunidade de renovação de garantia daqui a 12 meses. Você consegue fazer isso com o Lightning Process Builder. Você talvez queira fazer uma notificação de e-mail quando um relatório de inspeção é criado. Se você cria um caso onde o tipo daquele caso é um relatório de inspeção, você quer já criar diversas tarefas aí quando esse tipo de caso é criado. Contactar o cliente, fazer uma devolutiva do relatório de inspeção e etc. Ou também, você pode fazer uma automação para os usuários que utilizam o Services Cloud aí, quando um caso é criado com a categoria defeito ou bug, você pode criar um caso filho automaticamente, ou seja, criar um outro registro associado àquele caso pai, diretamente para o time de desenvolvimento, tá certo? E antes de eu pular para a demo, pessoal, a última coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte: esse link que eu tenho nessa apresentação, isso daqui vai para vocês, tá? Então fiquem tranquilos, vocês vão poder olhar isso daqui. É um link de um usuário nosso nos Estados Unidos. Ele é um MVP da Salesforce, ele não é funcionário da Salesforce, tá certo? Ele é uma pessoa um entusiasta da tecnologia, como talvez muitos de vocês são, e ele tem um blog onde ele escreve bastante coisa sobre desenvolvimento de Salesforce. Inclusive, ele tem na última vez que eu vi, acho que 24 exemplos com casos de uso reais, onde ele aplica a funcionalidade do Lightning Process Builder e ele dá passo a passo como você constrói esse processo, inclusive com cópia de tela, etc. Então, é uma fonte muito interessante, né, de aprendizado aí que vocês podem utilizar. Isso aí está disponível hoje. Muito valioso esforço desse nosso MVP aí. Isso aqui, infelizmente, ele é uma documentação que está em português, mas ele é de grande valia. Eu, inclusive, aprendi bastante fazendo uma leitura dos experimentos que ele fez. Altamente recomendável. Tá certo? Então, agora, vamos olhando no relógio aqui, nós fizemos 30 minutos de PowerPoint, e eu acho que vocês já devem estar um pouco cansados aqui, e vamos partir para alguma coisa um pouco mais interativa, tá? Que é realmente o Lightning Process Builder em ação. Esse aqui é o nosso caso de uso. Eu tenho, na minha instância, uma aplicação de requisição de viagem, tá certo? Ela é uma requisição de viagem onde meus usuários, eles utilizam para pedir uma autorização de viagem. A regra de negócio é o seguinte: se o valor daquela viagem, o valor total, ela for acima de R$500, eu preciso
que ela seja enviada para aprovação. Tá? O calendário do viajante, ele deve ser atualizado automaticamente, ou seja, quando eu envio uma viagem, eu quero ter certeza que no calendário do Salesforce seja atualizado com a informação daquela viagem. O terceiro requerimento dessa automação de processo, eu quero que essa viagem ela seja compartilhada com os outros usuários do time através do chatter, ou seja, eu quero informar para a pessoa que o viajante João ele vai estar fora do escritório, no lugar Salvador, Amazonas, onde quer que ele esteja. E também, após 2 dias do término da viagem, eu quero que o meu processo de negócio crie uma tarefa para que o João ele entre com relatório de despesa, tá certo? Esses aqui são os 4 requisitos. O quinto requisito, eu quero também falar, olha, é o seguinte, meu amigo, eu também quero, a minha força de venda ela é totalmente baseada no campo. Ele precisa de toda essa automação disponível através de um dispositivo móvel, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Walter, só um check aqui. Você consegue ver minha tela? Que eu estou entrando no Chrome. Sim, tudo normal. Obrigado. Então, eu também vou entrar no browser aqui. Eu vou estar utilizando 2 browsers, tá? Pessoal, isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Quantos de vocês aqui sabiam que você pode utilizar a interface do Salesforce One através do browser, e não necessariamente através de um dispositivo? Isso daqui, o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou utilizando o Salesforce One através do meu browser Safari, que eu estou rodando no Mac. Esse é o Salesforce One que vocês utilizam no seu iPhone, no seu Android, e você pode utilizar isso daqui também através da URL do seu browser. A única coisa que você tem que fazer é você põe o nome da sua instância, daí você põe /one.app, e aqui você tem o seu Salesforce One rodando da mesma forma que você tem utilizando o seu iPhone. Tá legal? E ao invés de tentar fazer alguma coisa com screen share, eu vou utilizar o Salesforce One rodando no meu browser no Safari. Tá bom? Então vamos lá, eu vou entrar aqui no Process Builder. A forma que eu faço, eu simplesmente entro aqui no início, eu vou em configuração, utilizo esse menu rápido aqui, né? Process Builder. Ele está aqui, dentro de criar fluxo de trabalho e aprovações. Tá certo? Pessoal, isso daqui é o Canvas, ou seja, a área de trabalho do Process Builder, tá certo? Eu tenho algumas requisições, alguns processos, 2 processos já foram criados, tá bom? Eu vou entrar nesse. Que é o meu processo de negócio que eu já comecei a escrever baseado naquela regra de negócios aqui que a gente falou, né? Vamos dar uma olhada um pouco nos 2 primeiros requisitos aqui. A primeira requisição de viagem deve ser enviada para aprovação, ou seja, eu tenho que disparar um fluxo de aprovação. O segundo, o calendário do viajante deve ser autorizado automaticamente, tá certo? Então, o que eu tenho aqui, eu começo com o meu objeto, tá? Eu sempre tenho que pôr o tema desse meu processo de negócio, que é um objeto trip request, tá certo? E daqui eu informo que esse processo, quando que ele deve ser invocado? Quando o registro for criado, ou quando o registro for criado ou alterado, tá certo? Essas aqui são as perguntas que você tem que digitar. Aqui ele verifica se você quer utilizar, avaliar esse registro diversamente, mais de uma vez, em uma única transação, fazer essa avaliação iterativamente, tá?
o meu primeiro critério de decisão. Ele é o nome do critério. Viagem acima de 500. Essa viagem custa mais de 500 reais. E eu defino aqui, através do processo, né, que o valor do custo estimado, se ele for maior do que 500 reais, tá certo? Essa é a minha condição desse filtro. Eu falo que se todas as condições forem atendidas, eu vou entrar aqui nesse processo, tá bom? A minha primeira ação imediata, o que eu tenho aqui, eu vou disparar um fluxo de aprovação. Independente de se esse valor, for maior de 500, eu vou disparar esse fluxo de aprovação. E eu simplesmente o que eu informo aqui é o nome desse fluxo de aprovação, desse processo de aprovação que eu tenho já configurado no Salesforce. Se essa condição entrar for executada, ele vai verificar os critérios de entrada desse processo também, e depois ele vai invocar e vai seguir com esse processo de aprovação, tá certo? O segundo item, eu quero que o calendário do viajante seja atualizado automaticamente. Aqui, eu vou estar criando um registro, tá certo? Eu estou criando um registro do tipo compromisso, onde eu quero que a descrição da viagem, ele vá para o campo de descrição, data e hora do término, local, atribuído e data de início. Ou seja, essa aprovação de essa requisição de viagem, ela vai estar automaticamente sendo adicionada para o calendário do meu viajante, tá bom? Eu tenho que fazer uma terceira automação. Eu quero que o detalhe de viagem seja compartilhado com os outros usuários do time. Então, eu vou executar um tipo de ação, publicar no Chatter. Tá? O nome da ação, publicar viagem no perfil do usuário. Eu vou selecionar, eu poderia selecionar um usuário, um grupo do Chatter ou o próprio registro, tá bom? Em vez de procurar o usuário, eu vou selecionar através do campo o ID do usuário, ou seja, o usuário que criou aquela solicitação de viagem vai ser o usuário onde que eu vou postar aquela mensagem, tá bom? Então, o que eu vou escrever aqui? Viagem para... Inserir um campo. Location, aonde que o meu viajante vai. No dia. Entro aqui. Trip start, ou seja, o dia da viagem. E eu vou pôr um tópico aqui, um hashtag. Viagem. Certo? Isso aqui vai ser publicado na minha página, no chatter do meu usuário. Tá bom? Uma outra coisa também que eu preciso fazer é que eu vou criar uma tarefa para o relatório de despesa após 2 dias do término dessa viagem. Então, 2 dias após trip end, término da viagem. Eu vou adicionar, eu vou criar um registro. Criar relatório de despesas. Objeto. Tarefa. A prioridade normal. Status não iniciado. Atribuído ao usuário. E eu vou adicionar também a descrição da tarefa. O nome da descrição da viagem. Tá bom? Eu selecionei. Esse processo aqui é um processo que está desativado. Tá ok? Eu vou ativar esse processo. Ele me avisa que esse processo aqui vai estar
sendo ativado. Se tiver algum conflito, alguma coisa, eu tenho que ficar de olho, tá bom? Com o processo criado, eu vou voltar aqui para o meu Salesforce One. Imagine que eu estou aqui no meu iPhone 6 Plus. Eu entro aqui. Não sei se vocês repararam, mas eu criei uma ação rápida, onde eu tenho um helicóptero, que eu posso criar uma nova requisição de viagem. Trip Request Name. Eu vou pôr o nome da viagem. Viagem para... eu quero ir para Manaus. Eu vou para Manaus hoje. Essa viagem vai me custar R$ 1.200. E eu vou estar voltando de Manaus na quarta-feira da semana que vem. Eu tenho uma oportunidade. Posso informar minha oportunidade aqui. Manaus. A localização. AM Brasil. Descrição. Negociação de proposta de serviços. Salvar. Eu criei a minha requisição de viagem. Vamos ver o que aconteceu aqui e verificar se eu consegui atender todos os requisitos de negócio. Primeiro, esse processo tem que ser enviado para aprovação caso o valor seja maior de R$600. Ele é 1.200, então você pode ver que esse processo de aprovação já foi disparado e foi enviado para a Ana Santana, que é o gerente do Marcelo, e ela precisa aprovar essa viagem, certo? O segundo, o calendário do viajante deve ser atualizado. Então, se eu entrar aqui no meu calendário, compromisso, você pode ver que já existe uma viagem para Manaus, no dia de hoje, até quarta-feira. O terceiro requisito é fazer a publicação dessa viagem para o Chatter, tá? Inclusive com o post. Se você quiser criar no Tópicos, você vai ver as pessoas que fizeram aquela referência, tá? Se alguém quiser escrever aqui, gostei. Aproveite bastante o passeio do Rio Amazonas. E, por último, é que ele não aparece aqui, como essa ação só vai ser criada depois, na sexta-feira, ele vai criar um evento onde que ele mostra uma tarefa sobre o relatório de viagem que foi criado. Tá certo? Então, pessoal, todos os 5 casos de uso foram descritos, tá legal? E foram demonstrados aqui. E eu estou vendo que tem bastante pergunta aqui no chat, então, rapidamente, só para concluir a nossa apresentação, tá? Eu queria passar aqui para vocês os próximos passos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado muito do que a gente apresentou aqui. Eu acho que toda vez que a gente traz essa conversa, mostra as capacidades do Process Builder, as pessoas ficam muito interessadas, tá? Começam a pensar, realmente, você vê aquela... a lâmpada acendendo na cabeça de cada um aí, e para vocês saberem o que vocês podem fazer, tem algumas coisas muito interessantes aqui, tá? Todos esses aqui são links onde você vai poder entrar. Existe uma comunidade muito vibrante aí do Developer Salesforce, para você aprender mais sobre o Lightning Process Builder. Aquele site do nosso amigo que é o MVP, onde tem diversos casos de uso, tá certo? O Trailhead é um site onde você consegue aprender ao seu passo, onde você consegue obter o conhecimento, e inclusive ele tem uma página onde fala só sobre processos de automação. Inclusive ele tem uma parte de gamificação, onde você ganha pontos completando exercícios e desafios, etc. É muito bacana para você aprender mais sobre o Lightning Process Builder. Existe uma comunidade em inglês sobre automação em processo de workflow. Você pode se aprofundar mais se você quiser verificar o que está acontecendo. Temos o nosso Release Notes, e também existe uma apresentação onde ele fala mais a respeito das opções de automações e qual é a solução correta baseado da sua necessidade, tá certo? E com isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, essa hora.
e a gente vai poder conversar um pouco sobre as perguntas que foram levantadas, tá certo? Antes de mais nada, isso aqui é um apêndice que eu vou deixar para vocês, que ele fala de uma maneira um pouco mais detalhada sobre os processos aí de automação também, complementar com aquele quadro que eu havia passado, tá certo? Obrigado, pessoal.